Aí Aí eu aconteceu saí. um negócio contigo, né? Sim, entrei no ensino médio. Ensino Entrou no médio, ensino médio e aí começaram a acontecer algumas coisas, né? E eu queria. comecei a aprender filosofia, sociologia, ciências. E aí, quando você não está muito bem fundamentado, né? Porque eu não estudava a palavra de Deus, eu só lia. E eu achava que o ler já era o estudar. Então, eu não era centrado, eu não tinha o conhecimento para me manter firme, né? Diante da enxurrada de coisa que você vai recebendo do mundo fora. Então, eu acabei me afastando. Com 16 anos, você foi para o ensino médio, começou a ter contato com essas disciplinas e essas coisas cruzaram com as informações que você tinha da sua fé, ainda informações rasas. E aí, Sim, narra para eles aqui, Derek, aquela sequência dos áudios que você me mandou. Aquela sequência pronto, fica ótima para eles entenderem o seu testemunho, tá? Aí, pronto. se eu precisar, em algum momento, dar uma puxadinha na ideia, aplicar alguma coisa que você falou, eu vou fazer, tá bom? Ok. Então, começando do começo, eu não nasci adventista, eu nasci em família católica, fui batizado na igreja católica quando eu era bebê, com direito a padrinho, madrinha, tudo. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, meus pais se divorciaram e minha mãe, ela sempre foi muito fiel e ela achava que a Igreja Católica não fornecia a ela verdade o suficiente, não fornecia a ela entendimento suficiente sobre a palavra de Deus, sobre Deus. Então ela começou a procurar outras igrejas e ela se deparou com a Igreja Adventista. Eu comecei a ir junto com ela, mas eu não deixei de ir para a Igreja Católica também. Eu ia para as duas. Eu gostava muito da Igreja Católica. Minha avó sempre foi uma católica muito fervorosa. Ela basicamente tomava conta da igreja, então eu participava de todos os projetos que tinha. Encenação, culto mirim, esses negócios todos que tinha, eu participava também, a missa, né? E aí, quando eu fiz uns 9 anos de idade, minha mãe se batizou. E quando ela se batizou na Adventista, eu entrei nos Desbravadores. E aí foi, tirando esse período que eu estou vivendo agora, foi o período que eu mais trabalhei, assim, que eu mais tive dentro da igreja, porque eu gostava muito dos Desbravadores. Eu sempre gostei muito de estudar, então a parte de especialidades, de estudos do clube, assim, eu gostava demais, eu participava de tudo. Só que aí eu fui crescendo, quando eu fiz 14 anos, eu entrei no ensino médio, e aí eu já comecei a ser bombardeado, né? Com essas ideias, essas visões, essas visões de fora, com filosofia, sociologia, ciência. E como eu não estudava de verdade a Bíblia, eu só lia, eu era fraco, eu não sabia argumentar contra, e eu acabei me deixando levar. Quando eu fiz 16 anos, eu me afastei de vez, assim, eu saí do clube e eu só ia para a igreja para, vamos dizer assim, pagar pedágio, né? Eu ia só sábado de manhã, porque minha mãe e meu padrasto sempre são muito fervorosos, e eu não queria arranjar problema em casa, então eu ia só sábado de manhã, não prestava atenção no culto, ficava mexendo no celular mesmo, nem ligava para o que estava sendo passado na frente. E assim eu fui levando até que eu entrei na faculdade e piorou, né? Se eu já estava afastado antes, na faculdade foi que piorou de vez, porque ali é quando você recebe, você é mais bombardeado ainda, né? Com as influências de fora. E aí eu nunca cheguei a duvidar assim de Deus, mas eu acreditava que Deus não se manifestava mais no nosso mundo. Eu pensava assim, na minha ignorância, que depois de Jesus, Deus não se manifestava mais. Ele tinha deixado a gente se virando, vamos dizer assim, e só quando Jesus voltasse é que ele ia se manifestar de novo, né? Eu nunca cheguei a duvidar que Deus existia, mas eu virei meio agnóstico, né? Pode ser que seja Deus esse mesmo, pode ser que não seja. E eu sempre, assim, tinha na minha ideia o pensamento de que um dia eu ia voltar para a igreja,
eu ia ter essa fé, né, que minha mãe tinha, mas eu pensava que era uma coisa muito distante. Eu pensava que era quando eu tivesse velho já. Pensava que lá para uns 40 anos de idade é que eu ia voltar e ia ficar firme. Eu não esperava que ia acontecer tão cedo, né? E aí, ano passado, eu estava com 22 anos, em março, maio, por aí, deu a pandemia, e eu comecei a ter mais tempo, porque eu não precisava ir até a faculdade, eu não precisava ir até o laboratório, eu recebia a aula online, já estudava em casa mesmo, no computador, então eu fiquei com mais tempo para fazer coisas que eu gostava. E aí eu voltei a estudar filosofia, sociologia e ciência, que são matérias que eu sempre gostei muito, e ironicamente foram as matérias que me afastaram, e agora elas mesmo vão me fazer voltar. Eu comecei a estudar muito filosofia e sociologia para procurar entender a sociedade que a gente está vivendo, esse mundo de hoje, porque eu sempre achei que esse mundo, assim, do jeito que eu via, e até as coisas que eu fazia quando eu estava no mundo, sempre uma coisa me incomodava, dizendo que ali estava errado. Eu sabia que era pecado, mas era como se eu tivesse morto para a concepção de pecado. Eu sabia que era pecado, mas eu não ligava. Mas uma coisa dentro de mim, sempre assim, não gostava muito daquela situação, eu sempre ficava meio sentido assim depois, mas eu não falava com Deus nem nada, porque, como eu já disse, eu pensava que ele não se manifestava mais. E aí eu comecei a estudar esses assuntos, e aí eu li um livro muito interessante, chamado The Fate of Empires, que é O Destino de Todos os Impérios. Nesse livro, ele vai analisar todos os impérios da história da humanidade, desde o primeiro império que se levantou até a sociedade moderna, que ele chama de Império Ocidental, e ele dá 5 ciclos para a ascensão e queda de um império. E aí, junto com esse livro, ele fala nesse livro também que o jeito de burlar essa queda do império é a sociedade ter uma religião unificada e ela se manter firme naquela religião. E aí eu li outro livro que ele fala de 3 tipos de sociedade, que é a sociedade primitiva, científica e a sociedade religiosa. E ele fala nesse livro também que o melhor modelo de sociedade é a sociedade religiosa. E aí ele fala também que o melhor modelo de sociedade religiosa é a sociedade cristã, pelos valores contidos na Bíblia. E foram livros que eu achei assim muito interessante, muito inteligentes a construção deles. Então eu pensei, bom, vou procurar mais coisas nesse sentido, né? Sociedade cristã, sociedade pautada nos valores cristãos. E aí eu fui pesquisando, fui indo atrás, e aí sempre as pesquisas que eu ia fazendo, as coisas que eu ia estudando, me jogava para a Bíblia. Sempre para a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, e isso vindo de cientistas, sociólogos, filósofos que são ateus. Mas eles reconhecem na Bíblia um modelo de sociedade e um modelo de conjunto de bases que é benéfico para a sociedade e é o melhor modelo de sociedade que se pode ter. Então eu pensei, bom, esses caras são ateus, eles não acreditam em Deus. Se eles conseguem encontrar tanta verdade assim na Bíblia, e eu, quando lia, não encontrava, eu acho que eu estava lendo da maneira errada. Eu vou voltar e vou começar a estudar a Bíblia. Então eu comecei a estudar a Bíblia, mas eu não tinha ideia, assim, noção de como estudava. Eu não sabia que você estudava por tema. Então eu pegava um capítulo que falava sobre alguma lei, alguma sociedade, da sociedade, assim, sobre alguma coisa da época da nação, e eu ia lendo, ia estudando, procurava ver os princípios que tinha ali por trás, e aquilo ali foi mexendo no meu coração, né? Porque pegou bem na minha parte científica, assim, né? Que gosta de estudar filosofia e a sociologia, assim. E foi se revelando, assim, para mim, coisas que, quando eu lia antes, eu não via. E agora eu comecei a ver. E aí, então, eu comecei a buscar estudar. E eu comecei também a estudar assuntos mais diversos, assim, na Bíblia, mais coisas soltas.
E aí eu comecei a ter vontade a frequentar a igreja de novo. Nessa época, eu pegava para estudar coisa de qualquer denominação. Eu pegava para estudar coisas com padres, com pastores de outras denominações. Eu botava na internet, via o que eles falavam sobre o tema e depois eu mesmo ia estudando por mim mesmo. E aí eu comecei a frequentar a igreja depois, que em novembro isso, novembro para dezembro, começou a abrir presencialmente pela manhã, e eu comecei a ir sábado de manhã, para agora não mais para bater tabela, né? Mas para prestar atenção no sermão, para ver a verdade que ia ser passada ali para mim, para ver o que eu conseguiria absorver daquilo que ia ser feito, prestando atenção mesmo, que eu queria aquele conhecimento ali, eu queria mais daquilo. E aí eu comecei a frequentar, voltei para casa, porque eu estava na casa de uma tia, fui passar a pandemia lá, e aí eu fui buscando, de tarde não tinha culto, mas como meus pais moram aqui na Barra, e aí, então eu vim aqui para Barra, e eu ia para o culto, né, uma igreja que tem aqui na Barra dos Coqueiros, uma igreja menorzinha que tem aqui. Então eu ia para os cultos de tarde ali. Teve um dia que eu fiquei sozinho em casa, minha mãe estava na casa da minha avó, eu vim sozinho para casa, estava chovendo muito, muito mesmo, e aí eu, como de costume, peguei o computador e fui estudar temas sobre a Bíblia. Mas, como eu não sabia como estudar direito, temas aleatórios mesmo. E quando você não está muito bem fundamentado assim na sua religião, que nem eu estava antes e como eu estava naquela ocasião também, você se depara com coisas de fora que você também não sabe como argumentar contra. E eu acabei tendo assim contato com argumentos antitrinitarianos, né, que falavam contra a divindade de Cristo, se Cristo era realmente Deus ou o Messias. E como eu não sabia refutar aquilo, eu achei interessante os argumentos. Só que eu não acreditei de cara, né? Eu sempre fui uma pessoa meio cética assim. Então eu anotei os argumentos na minha mente, eu pensei, bom, tá na hora do culto, eu vou mesmo chovendo, boto um casaco aqui, pego um guarda-chuva e vou, e quando eu voltar eu vou continuar estudando esse tema, porque eu já tinha visto os argumentos contra a divindade de Cristo, agora eu queria ver os argumentos a favor da divindade de Cristo, para ver o que fazia mais sentido para mim. Eu fui para a igreja, e quando eu cheguei lá, estava lotada dentro, não tinha mais espaço para ficar dentro, tá, por causa da pandemia e tudo, tem que manter o distanciamento, então eu resolvi ficar do lado de fora e eu estava escutando o culto pela janela. Nesse momento do culto, eu peguei minha Bíblia, coloquei assim em cima da janela, fiquei debruçado na janela, e aí parou de chover, veio um senhor andando na minha direção, segurando uma sacola plástica, de bermuda, de camiseta, e ele olhou assim, parou do meu lado e falou, você tem uma Bíblia? Eu tenho sim. Aí ele chegou, abra sua Bíblia em Atos 4:12. Eu vou só pegar aqui a minha, porque eu quero ler esse versículo para vocês, porque... Olha Deus se movendo na direção desse jovem, queridos. Foi muito bom trazê-lo aqui, porque acho que é o primeiro testemunho que nós estamos tendo de um jovem universitário que sofre essa pressão quando vai para a faculdade, esses cruzamentos de ideias. Eu quero até que vocês orem por um jovem do meu distrito chamado Jordi, é filho de um ancião da igreja e que faz faculdade aqui na UNB, exatamente de sociologia. Isto confundiu a cabeça dele, queridos, ao ponto do Jordi se tornar quase cético em relação ao Senhor e hoje está passando por problemas emocionais bastante acentuados. E é essa vida que os nossos meninos sofrem quando vão para a faculdade. Eles são impactados lá. Nós, pastores, líderes de igreja, anciãos, precisamos investir fortemente para que esses meninos conheçam o Espírito Santo, saibam quem é Cristo, saibam quem é Deus, o Deus eterno, e estejam blindados pelo poder do Espírito. Nesta hora é isso, senão a gente perde muito deles.
Olha Deus encontrando esse menino aí, olha que legal. Então ele pediu para eu abrir minha Bíblia, né? E ele falou para eu ler Atos 4:12, esse senhor. E aí eu li. E quando eu li essa passagem, eu só consegui chorar na hora, porque eu entendi ali que Deus ele estava realmente falando comigo, porque eu tinha acabado de ter essa dúvida, eu tinha acabado de ver os argumentos contra, eu ia procurar depois os argumentos a favor, e assim, minutos depois, 10 minutos depois que eu estava na igreja, veio essa mensagem e foi a seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aí, quando eu terminei de ler e eu comecei a chorar, ele olhou para mim e falou: só Jesus é o seu pastor, se mantenha nele. E aí ele começou a sair, eu comecei a chorar, eu olhei assim para o céu, agradeci a Deus pela mensagem, e quando eu olhei para trás ele não estava mais lá, e eu fiquei assim, muito movido com aquilo, porque mesmo eu voltando a estudar a palavra, como o senhor falou aí do ceticismo, eu ainda era meio cético, né? Eu sempre fui, eu ainda sou um pouco cético. Mas naquele momento ali, Deus me pegou justamente nesse ponto, para mostrar assim que ele ainda age, ele ainda está aqui. E como ele me pegou antes pelo científico, né? Agora ele me pegou pelo meu ceticismo. Então eu... Era como se ele dissesse assim, né, Derek? Eu vou te mostrar que eu existo. Tá bom? Eu vou te mostrar, só para você ficar esperto, jovenzinho. Eu vou te mostrar que eu existo. Ele envia alguém com um texto respondendo que você estava fora da igreja esperando. Talvez o pregador não falasse o que você precisava ouvir, É mas ele verdade. enviou um mensageiro e falou assim: fala ao coração do Derek o que ele precisa ouvir. Eu sou Deus e ele não precisa de mais ninguém além de mim. Era isso que você precisava ouvir. Deus enviou bem isso lá no seu ouvido. Sabe, É querido? verdade. Olhando para o Derek, para a experiência dele, Deus se move na direção de todos nós. Quando a gente contou aqui o testemunho da amiga que foi presa, lembra? Que ela saiu da cadeia, eu digo, Deus está em todos os lugares buscando a gente. Queridos, é só deixar o ouvido atento, ele já falou com você também. Ele já falou, o Derek vai falar isso aqui daqui a pouco. Ele já falou com você, talvez você não tenha ouvido. É verdade. É verdade. Então aí eu, na hora assim, eu aceitei a mensagem, o rapaz, eu não vou nem mais procurar assim, estudar mais esse negócio não. Jesus é Deus mesmo, ele é o Salvador, tá tudo certo. E aí eu comecei a buscar mais, né? Se eu já tinha sede antes eu estudava mais os temas filosóficos e sociológicos assim da palavra, mas se eu já tinha assim vontade mesmo da palavra, eu comecei a literalmente devorar tudo que eu podia pesquisar, eu pesquisava, e eu passava muito tempo lendo, pesquisando. Até hoje, minhas manhãs, assim, é dedicada ao estudo da Bíblia. Eu fico até umas 11 horas, meio-dia, assim, estudando mesmo, porque é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei minha caminhada, assim, né, vamos dizer, em direção a Cristo, a Jesus. E nessa caminhada a gente sabe que às vezes não é fácil. E às vezes a gente tem quedas, né? E eu tive uma queda pouco tempo depois, janeiro, fevereiro, mais ou menos, desse ano. Eu acabei tendo um ato assim que fazia muito tempo que eu não fazia. Era um daqueles pecados que você sabe que aquilo é pecado e na hora você não resiste e acaba cometendo. Eu tinha saído, eu fui sair com os amigos para o shopping e acabou acontecendo uma situação lá. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito triste por ter caído, né? Por não ter resistido ali à tentação. E quando eu voltei, que eu fui para o ônibus, que eu estava voltando para casa, a consciência bateu muito forte, o Espírito Santo bateu muito forte em mim, eu comecei a chorar muito no ônibus, porque era uma coisa antes que eu fazia e eu
não me arrependia. Então eu fiquei com medo de fazer e não me arrepender. Só que graças a Deus eu me arrependi, eu voltei chorando o caminho inteiro no ônibus pedindo perdão. E aí, quando eu desci no terminal, assim que eu desci no terminal para pegar o ônibus aqui para Barra, tinha um homem pregando no terminal e ele estava pregando sobre o perdão e sobre o amor de Jesus. E o primeiro capítulo que ele disse quando eu desci do ônibus foi Atos 4:12 de novo. Se eu já estava chorando, rapaz, ali eu me acabei. Eu sentei nos bancos que tinha lá no terminal e eu só fazia chorar, chorar, chorar. E eu fiquei, rapaz, como é que é possível Deus amar tanto assim? Porque ele já foi até mim, eu já caí, e no mesmo momento que eu caio, ele estende a mão para mim de novo. Ali eu entendi muito forte o amor que Deus tem por mim. E ali eu senti vontade de aprender mais sobre o amor dele. Então eu resolvi fazer as coisas certas, né? Eu pensei, bom, eu estava estudando meio aleatório, vou estudar certo agora. Se eu já estava buscando, eu quero buscar mais. Então eu fui para a igreja, fui atrás de professora Axa, que está de carteirinha aqui na sala, e pedi um estudo bíblico para ela, porque eu queria aprender a estudar a Bíblia. Eu queria aprender sobre a palavra de Deus. Eu queria aprender sobre Deus, sobre o amor de Deus. Então eu pedi um estudo bíblico, eu entrei na classe dela e ali eu comecei a estudar. E aí eu comecei a procurar mais material. Comecei a estudar Ellen White, comecei a ter contato com o ministério profético dela, as visões dela, comecei a ter contato com a palavra de Deus, a mensagem dele, só que agora não mais de maneira aleatória, né? Com temas, buscando ali certinho. E aí eu acho engraçado porque até hoje, quando eu sinto necessidade de alguma coisa, que eu vejo que eu estou fraco em algum ponto na minha vida, Deus vai e ele move uma pessoa, move alguém na mesma hora, no outro dia, para me chamar para alguma coisa, e aquilo sempre me fortalece. Eu comecei a estudar, comecei a me envolver com a igreja, e eu ouvi uma pregação do pastor Rodrigo falando sobre a importância de congregar, de você estar firme na igreja, trabalhando para a igreja, e aí eu senti necessidade de trabalhar em um ministério da igreja, e aí logo depois, no outro dia, era um sábado, a professora Axa chegou, me chamou para trabalhar no ministério da classe pré-batismal, para auxiliar na classe, e depois eu comecei a trabalhar lá, ela me chamou também para o Ministério do Santuário, para aprender mais sobre o Santuário Celestial, e como eu sempre gosto muito de estudar, e eu queria trabalhar, eu aceitei, eu comecei a ter contato com mais verdades ainda. Depois eu comecei a sentir que eu não orava o suficiente, eu tenho muita dificuldade para passar muito tempo orando, e aí logo no mesmo dia, poucos minutos depois, ela me chamou para fazer parte do Ministério de Intercessão, que é o Ministério de Oração da igreja, e eu nunca tinha orado tanto na minha vida. Eu falei para ela, meu joelho começou a doer de tanto que eu orei, mas eu senti aquilo ali foi uma bênção, porque eu comecei a ver as respostas de Deus na minha vida, e cada vez que eu sentia que não era o suficiente, sempre vinha me chamar, sempre vinha me apontar um caminho, você vai por aqui, você vai fazer isso,
você vai trabalhar nisso. E aí eu comecei a sentir carência do poder de Deus na minha vida. Eu não sabia como buscar mais o poder. Eu não tinha noção de buscar o Espírito Santo. Eu sabia da existência dele, mas eu não sabia como buscar ele. Então, eu já sabia da sala 57, porque minha mãe frequenta aqui, mas eu nunca tinha entrado. E aí, de novo, professora Axa, dia de terça-feira, tem um grupo que a gente se reúne também com o nome de Sala 57, um grupo da igreja daqui de Aracaju, para buscar o Espírito Santo. E aí ela me chamou para a primeira reunião desse grupo. No outro dia, acontecer no outro dia, no dia que eu senti assim que eu precisava mais buscar, no outro dia, no mesmo dia ela me mandou o link, no outro dia eu entrei, acordei 5 horas da manhã, é meio complicado para mim, porque eu faço faculdade à noite. Eu faço faculdade à noite e pela manhã, então é bem complicado. Mas eu senti ali que era Deus de novo apontando o caminho para mim, dizendo, filho, você vai por aqui. Então eu fui, entrei na reunião e ali eu entendi o que é a busca diária. Você buscar diariamente o Espírito Santo. Ali eu senti o primeiro contato que eu tinha que fazer, que era começar o dia orando e buscando já. E aí eu senti que eu queria mais. De novo, eu queria mais. E eu pensei, bom, se a sala dia de terça já é essa bênção, a sala nos dias normais deve ser mais fantástica ainda. Então eu tive vontade, não, vou acordar, sempre que eu puder, eu vou acordar e vou entrar na sala. E aí eu comecei a acordar, comecei a entrar na sala e tiveram mensagens aqui que mexeram muito comigo. Mas o que eu aprendi com mais força aqui é que não basta a busca diária. Tem que ser uma busca constante. Uma das primeiras mensagens que pastor Wagner passou foi que ele estava contando uma história de uma moça que perguntando, né, como ela buscava o Espírito Santo, e ela falou, quando você anda, você ora. Quando você varre a casa, você ora. Quando você está fazendo alguma coisa, você ora. Então eu entendi ali que era uma busca de minuto a minuto, de hora a hora, de segundo a segundo, que não era só buscar no início do dia, era uma busca constante. Era começar o dia buscando e o dia inteiro procurar se encher do Espírito Santo e encher os outros também, não só a você. Porque não basta ter só você com o Espírito Santo. As pessoas ao seu redor também têm que ter contato com ele através de você. Você tem que influenciar essas pessoas para isso. E estamos na caminhada até hoje. Eu ainda tenho dificuldade em passar muito tempo orando, mas já melhorei. Eu boto para despertar o celular. Antes eu não conseguia ficar 2 minutos orando, porque eu ficava sem assunto para falar com Deus. E aí eu não lembro quem foi que me disse, mas alguém me falou assim, ó, procure conversar com Deus 20 minutos, sem pedir nem agradecer por nada. E eu comecei a conversar com ele mesmo. Às vezes eu tô aqui sozinho em casa e eu fico, sim, obrigado por isso, obrigado por me permitir comer essa comida, obrigado por me permitir estar aqui fazendo o meu almoço, muito obrigado por isso, por aquilo outro que o Senhor me deu. Isso aqui não foi tão bom, Senhor, mas mesmo assim, obrigado por me permitir passar por isso. E eu comecei também a colocar para despertar, para na hora que toca, eu paro o que eu estou fazendo, eu ajoelho, eu abro os pedidos que tem de oração no grupo, eu intercedo a Deus por essas pessoas. E de 2 minutos que eu não conseguia passar orando, hoje eu já fico 10, 16 minutos, já fiquei assim direto. Isso para mim já é uma vitória, ainda tá pouco. Para mim, eu sinto que eu preciso de mais, mas já é uma vitória e eu acredito que aos poucos Deus vai me moldando, ele vai trabalhando comigo, vai lutando comigo para eu ficar cada vez mais firme e buscar cada vez mais a ele, porque nunca é o suficiente. Nunca é suficiente. Grato demais a Deus, porque
uma das coisas que eu pedi muito a Deus era que Ele trouxesse jovens para o nosso ministério, para aprender a conhecer a Jesus e aprender a servir a Jesus com a direção do Espírito Santo. E saber que Deus também me usou para trazer Derek me deixa muito comovida, porque a gente às vezes nem tem noção, né? A gente nem tem noção do que a gente está fazendo, a gente não tem noção da grandeza. Eu simplesmente, o Espírito Santo dizia, faça isso, e eu fui fazendo. Inclusive, semana passada, aliás, um tempinho atrás, eu dei um desafio a mais a ele, né? Porque na hora de dar os estudos bíblicos, eu sempre escolho alguém ali, um daqueles alunos, para passar uma lição. E eu digo, vai se preparando, porque você vai passar uma lição também. Né? Sempre faço isso com pessoas que ainda não se batizaram. E aí, como eu percebi que Derek tinha esse potencial, eu disse, Derek, você vai fazer o estudo sobre como identificar a igreja verdadeira. E aí ele estudou, pesquisou, queria mais informações, e ele passou esse estudo de uma forma maravilhosa. Né? Então, eu já vejo o Derek, o discipulado, porque eu preciso muito que alguém me substitua, né? E eu sempre peço a Deus isso, e Deus sempre tem enviado pessoas, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para fazer através de Derek, e eu já até disse a ele, você tem que passar a sua experiência para outros jovens, para trazer outros jovens, porque são eles que vão nos ajudar de forma poderosa a concluir a obra do Evangelho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, porque o Espírito Santo resgatou o Derek e vai usá-lo poderosamente. Axel, ninguém vem sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém vem sozinho. O próprio Deus veio ao nosso encontro, como veio atrás do Derek. Deus é tremendo, né? Deus é você. E entender nessa caminhada sua que não é só buscar o Espírito, é buscá-lo constantemente num fluxo diário. E isto está reavivando a sua vida. O vento está soprando e você está sendo literalmente movido de dentro para fora pelo Espírito. Isso que ele sabe o que é? É reavivamento. Um jovem, se permanecer nesse tipo de experiência, não existe faculdade, não existe namorada, não existe droga, não existe ambiente, não existe filosofia que o tire da presença de Deus, entendeu? Não existe. Não existe. O Derek está no porto seguro se ele insistir nesse tipo de estilo de vida. As coisas para falar que é basicamente assim, se você está em dúvida, se você está estudando coisas que estão pondo à prova a sua fé, saiba que não existe argumento só de um lado, que é o lado que te apresentam aí fora. A Bíblia, ela embasa muito bem a maioria das coisas que você vai ver falando contra ela no mundo, ela própria argumenta em favor dela. Existem materiais muito bons de pessoas da igreja, de pastores da igreja, com argumentos igualmente bons. Então, eu sei que você está estudando coisas que estão te deixando um pouco cético, mas use esse ceticismo contra o outro lado também. Não use esse ceticismo contra a palavra de Deus. Abra seu coração e a Bíblia vai falar a você, o estudo dela fala ao seu coração. E a outra é o Espírito Santo, você pode achar que não, mas ele fala constantemente com você. Às vezes você não escuta a voz dele, mas de alguma maneira ele vai incomodar você para fazer alguma coisa. No sábado que estava chovendo, eu estava com preguiça de ir para a igreja, mas eu senti um incômodo, eu senti um impulso de ir. E mesmo chovendo, eu botei o casaco, peguei o guarda-chuva e fui. Eu acredito que Deus queria que eu tivesse aquela experiência ali com ele. E se eu fechasse o meu coração, ele poderia falar para mim de outro modo. Mas eu acredito que ele queria que eu tivesse aquela experiência naquela hora, naquele momento. Então, quando você sentir um incômodo para fazer algo, quando você sentir um impulso de você para fazer algo como estudar, às vezes eu estou aqui sentado com preguiça, não quero fazer nada,
mas eu sinto algo me incomodando para ler o Grande Conflito, ler a Bíblia, estudar mais. Então, o Espírito Santo, ele fala com você. Você só não precisa fechar o coração para ele. Deus, ele sempre dá o primeiro passo para você. Nunca depende do ser humano. A única coisa que depende de você é não fechar seu coração para ele. Não feche seu coração para ele, porque aí ele vai agir mais em você. Ele sempre dá o primeiro passo. Quando Adão caiu, ele que foi atrás de Adão. Adão depois se arrependeu e abriu o coração para Deus. Diferente de Caim, que fechou. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na Tua presença, recebendo Tua palavra e vendo, Senhor, como o Senhor age nas nossas vidas. Meu Pai, eu quero pedir, Senhor, por todos os jovens que estão afastados da Tua igreja, meu Pai. O Senhor sabe as dificuldades que eles enfrentam. O Senhor sabe o quanto o lado de fora seduz essas pessoas para se afastarem de Ti, meu Pai. Mas eu sei que a vontade do Senhor é que todos eles estejam diante do Teu trono, meu Pai. Então eu quero pedir ao Santo Espírito que continue agindo sobre eles, que continue incomodando a eles, que continue insistindo com eles, brigando com eles para que eles voltem aos seus caminhos, Pai. Aos jovens que estão dentro da igreja, eu também peço ao Santo Espírito, Senhor, que desça sobre eles para que eles encontrem a estabilidade dentro da fé e que eles também procurem cada vez mais saber sobre Ti, entender a Ti, para se firmar cada vez mais. Quero te pedir também, Senhor, sobre as mães que sempre oram por seus filhos, assim como a minha tantas vezes orou por mim de madrugada, brigando contigo por mim, meu Pai. Eu quero que o Senhor possa acalentar essas mães e dar a elas a certeza que a Tua mão está estendida sobre estes jovens, meu Pai. Te peço, Senhor, Tua presença durante todo esse dia e durante cada momento da nossa vida. Peço o Teu Santo Espírito sobre cada jovem, sobre cada mãe e sobre cada igreja que está sendo representada aqui. É o que eu te peço nos méritos do Teu amado Filho Jesus. Amém. Senhor, continuando em Tua presença, nós ainda queremos, nesse momento de oração, colocar, Senhor, o Luquinhas, nosso menino. Ele, infelizmente, agora de manhã teve uma outra convulsão. Toca, Senhor, o corpinho daquele menino. Ele está com uma outra enfermidade que está provocando essas coisas. Você com a mãezinha e com o paizinho que estão com ele lá agora. Toca, Senhor, pelo testemunho do Derek hoje. Que bênção é ver quando recebemos o sopro do Espírito, entendemos o caminho. Mais importante do que a viagem é o caminho. Nos abençoa nessa manhã e que essa chama viva do Teu Espírito permaneça em nós, ressaltando em nossas pupilas a imagem do próprio Cristo, de maneira que nós vejamos tudo através dele e que a mão do nosso eterno Deus esteja estendida, fazendo a gestão da nossa vida. Batiza-nos mais uma vez, Jesus Cristo, com o Teu Espírito e que a comunhão seja a arma principal da nossa vida. A comunhão, essa permanência e a semelhança com Cristo. De maneira que os nossos dias sejam rompidos pela rotina e acabemos com essa rotina, que esta vida rompa com ela, porque o fogo do Espírito está sobre nós e assim nós viveremos o Evangelho. E Jesus Cristo vai voltar, certamente. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.
Eita, glória a Deus! Se você está feliz, diz glória a Deus no seu coração. Eita glória, chão treme todo dia. Ô, glória, pastor Moreira. Derek, eu tenho 3 coisas para te dizer. Pode dizer. Eu te amo e preciso de você para ser feliz. Amém. Você é a parte visível de Deus, meu amigo. E eu creio mais em Deus porque você existe, cara. Amém.